pegar e testar. Agora, não é uma coisa interessante como a gente consegue trabalhar com evidência? Um dos casos mais recentes que saiu por aí, inclusive o Fantástico mostrou, apareceu na Veja e tudo mais, é de que os chimpanzés agora são nossos irmãos. Meu não. Deixa eu deixar bem claro, na minha família, eu conheço bem a minha árvore genealógica, eu consigo traçá-la até bem atrás, não tem ninguém parecido com isso. Talvez estejamos caminhando para isso, mas não que nós viemos disso. Nós temos praticamente o trabalho que foi feito para chegar a essa conclusão de que seres humanos e chimpanzés deveriam ser irmãos. Foram analisados 97 genes do tipo beta-globine, analisaram os genes do material genético do ser humano e também do chimpanzé. Chegaram a uma conclusão de que a semelhança é de 99,4%, portanto a diferença é de apenas 0,6%. Realmente isso é uma diferença muito pequena. No entanto, existem de cerca de 30 a 40 mil genes para serem avaliados. Quantos foram avaliados? 97. Se nós pegarmos, como alguns cientistas têm proposto, que a maior parte do material genético é duplicado, eu vou pegar o menor número, dividir pela metade, porque supondo que todos sejam duplicados. Então eu teria 15 mil. 97 de 15 mil, praticamente, significa 0,65%. Ou seja, apenas 0,65% de todo o material genético foi avaliado. Vamos fazer uma regrinha de 3. Se em 0,65% de todo o material genético comparado há uma diferença de 0,6%, quando eu comparar 100% do material genético, a diferença seria de 92,3%. O que tem de parecido? É por isso que eu me casei com uma esposa, com uma mulher, não com um chimpanzé. Só 0,6%. Para mim é mais do que suficiente. Agora, olha que coisa interessante como a coisa nos é apresentada. O chimpanzé está lendo não, porque chimpanzé não lê. Ele está simplesmente olhando a banana que está lá dentro. Mas eu acho interessante como a coisa nos é apresentada para nos levar a pensar ou achar certas coisas. Evidências. É muito importante olharmos as evidências. Quando nós tratamos de origens, nós temos que ir na fonte da coisa. Não comprem a ideia pronta. Olhem, pesquisem. Na área de teorias, essa teoria do bolo de chocolate, todo mundo comeu bastante lá fora, então dá para a gente falar de bolo de chocolate mais tranquilo aqui, porque na área de teorias são propostas, geralmente são propostas relacionadas com aquilo que nós não presenciamos. Essa é a ideia praticamente de uma teoria. No caso da teoria das origens, ninguém estava presente quando a coisa começou, a não ser no caso Deus, se você acredita em Deus. Caso contrário, não tinha ninguém por lá. Ou seja, não dá para a gente saber o que foi. Então nós temos que desenvolver teorias baseadas em evidência. Deixa-me dar um exemplo de teoria bem rápido. Nós temos um bolo de chocolate. Você sai da sua casa e não tem bolo de chocolate. Você chega na sua casa e tem bolo de chocolate em cima da mesa. Isso você sabe que não é milagre. Alguma coisa aconteceu para o bolo de chocolate aparecer. Então nós temos duas possibilidades, duas teorias que eu gostaria de desenvolver com vocês. A primeira delas é que alguém que sabe fazer bolo de chocolate foi lá na despensa, pegou todos os ingredientes necessários, colocou os ingredientes na ordem certa, na quantidade certa dentro de um recipiente, misturou, colocou dentro de uma forma, levou no forno, ao forno, deixou por um certo tempo, tirou lá de dentro, tinha o quê? Um bolo de chocolate, colocou em cima da mesa. Teoria número 1. Teoria número 2, tinha um caminhão de supermercado fazendo entregas, passando perto da sua casa. A hora que ele estava quase em frente à sua casa, o menininho atravessou correndo na frente do caminhão. O motorista tentou parar o caminhão, pisou no freio e perdeu o controle. O caminhão começou a capotar. Lá atrás do caminhão tinha sacos de farinha, sacos de açúcar, sacos de tudo que você puder pensar. E os sacos de farinha se romperam, sacos de açúcar também, latinha de Nescau abriu, foi um zoeiro lá atrás. Tinha um cantil também pendurado lá, e o cantil deu uma pancada, porque o caminhão estava capotando, abriu rachou em duas partes. Numa das partes que caiu aqui, começou a cair um pouquinho de farinha, começou a cair um pouquinho do sal, um pouquinho do açúcar, caiu também um pouquinho de leite, ovos, todo negócio, ovos sem casca, óbvio, todo aquele negócio ali assim. Foi todo o negócio caindo. E esse negócio, por causa do caminhão, chacoalhando todo, misturou-se o negócio e o caminhão parou de capotar e pegou fogo, um grande incêndio. Acionaram o corpo de bombeiro, foram lá apagar o incêndio. No meio dos escombros, encontraram um bolo de chocolate. Essa é a teoria número 2. Então você tem duas teorias. Uma teoria diz que alguém fez o bolo de chocolate, outra teoria diz que o bolo de chocolate apareceu por processos naturais e espontâneos.
Ou seja, são duas teorias básicas. Agora, o que eu acho interessante sempre é que quando nós tratamos, por exemplo, da teoria do bolo de chocolate, ninguém teria problema em acreditar na primeira, mas todo mundo acha engraçado a segunda e fala, tá, história de pescador, como a gente diz lá em São Paulo, tá bom. O problema é que para se fazer um bolo de chocolate, você usa apenas 12 elementos. Uma célula, você precisaria de 2 milhões. O bolo de chocolate não aparece por conta própria, a célula aparece. Que teoria é essa, afinal de contas? Há um questionamento a respeito da teoria da evolução, sem dúvida. Estão pedindo para eu acreditar numa coisa assim que eu normalmente não acreditaria. Normalmente. Tá? Então essa é a ideia de teorias. Só para ter uma ideia, o Dr. Chandra Wickramasinghe, diretor do Centro de Astrobiologia de Cardiff, no país de Gales, diz o seguinte: ao contrário da noção popular de que só o criacionismo se apoia no sobrenatural, o evolucionismo deve também apoiar-se, desde que as probabilidades de formação da vida ao acaso são tão pequenas que exige um milagre de geração espontânea equivalente ao argumento teológico. Tanto a evolução quanto a criação exigem fé, por incrível que se pareça. Dentro disso, quando nós olhamos uma teoria, a gente tem que ver qual a probabilidade então do negócio acontecer. Deixa eu dar um exemplo para vocês. 12 letrinhas, mais ou menos igual ao sisteminha nosso do bolo de chocolate com 12 elementos. Palavra conquistável. Como seria possível juntar essa palavra? Se eu pegasse cada uma das letrinhas, colocasse uma bolinha de ping-pong, colocasse dentro daquele globo ali, misturasse esse negócio, tirasse uma bolinha de cada vez. Só aí vendo como que aparece. Quais seriam as possibilidades? Se você tem 12 letras, na área de probabilidade estatística, a gente trabalha com 12 factorial. Ou seja, seria equivalente a 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Todas as possibilidades de juntar coisas sem repetição. Daria mais ou menos 480 mil possibilidades da gente juntar esse negócio. Só uma delas formaria a palavra conquistável, as outras não. Isso funciona muito de uma maneira bem prática e objetiva também no que diz respeito a DNA. O DNA precisa ter a ordem certa. Se você errar na ordem do DNA, a coisa não acontece do jeito que acontece. Uma pequena mudançazinha, você faz uma pessoa nascer sem cabeça. Quer dizer, atualmente tem muitos nessa situação, mas de qualquer forma, principalmente os meus alunos, o pessoal chega lá, eu brinco com eles. Sabe qual a definição, a grande definição de vácuo? É o que existe entre aluno, com os alunos, entre suas duas orelhas. Nada, absolutamente nada ali dentro. E o pessoal chega na universidade, assim, bem interessado, e fala, professor, mas um negócio desse é tão simples, daí se dá a prova, tão simples que era, o pessoal não tira nota. Ou seja, pensa nível de DNA. Dr. W.R. Bird disse o seguinte: o DNA de uma única ameba tem informação suficiente para encher mais de 1000 vezes toda a enciclopédia britânica. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma tipografia, daquelas mais antigas, e vamos explodir a tipografia. Sabe o que vai acontecer? As folhinhas de papel lá dentro, e aqueles tipozinhos que tinham antigamente, eles vão bater um no outro, de tal forma que vai produzir a enciclopédia britânica. É só explodir a tipografia e o resultado vai ser todos os volumes da enciclopédia britânica prontinhos e feitinhos, até encadernados. Você acha difícil acreditar nisso? Mas isso é 1/1000 do que seria a possibilidade do DNA de uma única ameba aparecer por conta própria. Não é interessante como a gente pega certas coisas e simplesmente toma como básico? Por quê? Porque dentro do estudo das origens existem possibilidades e propostas, como surgiu o universo, como surgiu a vida, é uma reconstrução da história. Tem valores importantes nisso? Claro que tem. E esses valores estão agregados às áreas de estudo. Por exemplo, nós estudamos astronomia, geologia, arqueologia, paleontologia, antropologia, biologia, genética, zoologia, física, química e outras mais, para tentarmos compreender todo esse pacote. Daí a necessidade de estudo, de ir atrás. Quando nós tratamos do estudo das origens, acho muito interessante uma proposta que foi feita por Philip Henry. Ele disse o seguinte: quem pensa que pode haver um conflito real entre ciência e religião deve ser muito inexperiente em ciência ou muito ignorante em religião. Porque é um negócio interessante, existe algo muito parecido, está muito interligado. Quando nós tratamos da questão das origens, o questionamento de Deus e tudo mais não é novo, é muito antigo.
Por exemplo, perguntas como de Newton, de onde surge toda a ordem e beleza que vemos neste mundo.